Olá, enfim chegou o dia de falar sobre o visto de arraigo familiar, o visto que a gente foi concedido recentemente e um visto muito importante para nós, porque agora a gente pode não só trabalhar, como residir aqui na Espanha por um período de 5 anos, podendo ser renovado e assim por diante. Esse visto familiar, né, que é o visto de arraigo familiar, a gente obteve pelo fato de ter um filho espanhol. Então, assim que saiu a documentação do Pedro, né, a nacionalidade dele, depois saiu o DNI, a gente passou a aplicar para o visto de arraigo familiar. E no vídeo de hoje eu vou contar como foi o nosso processo para se obter esse visto. Aí a primeira etapa foi uma estratégia que eu usei, que foi solicitar as certidões de antecedentes criminais do Brasil. E não só do Brasil, como da Irlanda também, porque a gente viveu na Irlanda dentro de um período de 5 anos, que eles pedem para solicitar um atestado criminal dos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, a gente ainda vivia no Brasil e também viveu na Irlanda. E por que eu solicitei primeiro esse documento? Porque ele é o mais demorado. No caso do Brasil, a gente emitiu o antecedente criminal através do site, né? Então saiu em PDF. Eu peguei esse PDF e encaminhei para um cartório no Brasil. E esse cartório fez a autenticação, né? E também fez o apostilamento de AIA. Feito isso, esse mesmo cartório ficou em... Na verdade, o cartório poderia ter encaminhado para a gente, só que na época a mãe da Gabi os pais da Gabi estavam vindo para a Espanha, então a gente mandou esses documentos por eles. Então pedi para o cartório enviar para a casa dos pais da Gabi, e como eles já viriam aqui para a Espanha, eles trouxeram esses documentos para a gente. Chegando aqui na Espanha, a gente escaneou esses documentos e encaminhou para uma tradução juramentada, porque o governo daqui, para o processo, o governo exige que documentos que não estejam na língua em espanhol sejam traduzidos. E não pode ser traduzido por qualquer pessoa, precisam ser traduzidos por empresas ou por pessoas cadastradas no site do governo. Então lá eles têm uma lista de pessoas cadastradas que podem fazer a tradução do português para o espanhol. Esse mesmo processo a gente fez também para o da Irlanda, então a mesma coisa. Então a gente solicitou junto à Irlanda. No caso da Irlanda não foi necessário fazer o apostilamento de AIA, porque na União Europeia eles têm um acordo. Então por conta desse acordo não precisou fazer não precisou solicitar o apostilamento de AIA. Então a Irlanda encaminhou esse documento para a gente. Assim que chegou, a gente fez o mesmo processo, escaneou e mandou para um tradutor juramentado do inglês para o espanhol. Depois que esses documentos chegaram, né, o original, e depois chegou os documentos traduzidos para a gente, aí a gente passou para a segunda etapa, foi preencher o formulário EX10, e que basta dar um Google na internet, você consegue localizar esse formulário. Então preenchemos ele por completo, tanto o meu quanto o da Gabi, lembrando que esse visto de arraigo familiar, ele é aplicado separadamente. Então você marca uma cita tanto para o pai quanto para a mãe, eles não são feitos juntos. Podem até cair no mesmo dia a cita, mas não significa que vai ser feito no mesmo processo, eles vão ser feitos separados. Então a gente preencheu um formulário EX10 meu e um EX10 da Gabi. O próximo documento que a gente precisou organizar... Acho que alguém quer mamar. Peraí. Então, retomando, o próximo documento que precisamos organizar foi os nossos passaportes. E eles pedem o passaporte completo. A gente ficou um pouco na dúvida em relação a esse completo, porque até então todos os processos que você precisa fazer, você precisa da xerox daquela primeira página, né, que tem a sua foto e a sua assinatura, e é isso, né, normalmente é isso.
Mas o completo, ele quis dizer realmente completo, de todas as páginas, absolutamente de todas as páginas, inclusive da capa da frente, que está escrito Brasil, e da última capa que não tem nada. Então é completo mesmo, 100%. E até foi uma certa sorte que tivemos, porque a gente duvidou um pouco desse completo, porque até então a gente não tinha tido nenhuma informação do que seria exatamente o completo. Mas o atendente que conversou comigo no dia da cita, ele já bateu o olho nos documentos e falou: preciso do passaporte completo, de todas as páginas. Então ele aceitou que eu corresse numa fotocópia e tirasse a xerox completa do passaporte e retornasse sem que eu pudesse fazer um novo agendamento de cita, né? Então, passaporte completo mesmo, da capa desde o Brasil até a última capa que não tem nada. E continuando nessa pegada de tirar xerox, a seguinte etapa foi, no nosso caso exclusivo, a gente já estava com visto, que era um visto de residência não lucrativa, do qual a gente não poderia trabalhar, e justamente por ter esse visto por ter um visto anterior, a gente precisava apresentar também uma xerox do TIE, que a gente tinha na época, que era justamente esse que era linkado ao visto de residência não lucrativa. Então a gente tirou uma xerox dele e também levou o original no dia para poder apresentar. E aí a próxima etapa foi reunir os documentos do Pedro, né, que é o que vai linkar o visto de arraigo familiar. Então do Pedro, do nosso filho, eles solicitam a certidão literal, na que conste a nacionalidade espanhola dele. Então a gente emitiu essa certidão literal. No nosso caso foi simples, porque aqui nas Astúrias eles encaminham esses documentos por PDF, e uma vez que está no e-mail salvo, você consegue imprimir quantas vezes for necessário. Então a gente imprimiu esse documento novamente, então um para o meu processo e um para o processo da Gabi. Também tiramos uma xerox do DNI do Pedro, né, que aí já é o documento oficial do Pedro, né, é equivalente a um RG, CPF dos espanhóis. Então imprimimos uma xerox, tanto uma para mim quanto para a Gabi. E depois disso, aí a seguinte etapa foi emitir um certificado de empadronamento atualizado. Aí essa vem a parte importante. O empadronamento, eles exigem o empadronamento individual, o empadronamento conjunto, que vai constar que o filho está vivendo contigo na mesma residência, e o empadronamento individual do filho. Então são 3 empadronamentos que eles solicitam, sabe? Para o processo de arraigo familiar. E a última etapa é você fazer o pagamento da taxa administrativa para aplicação do visto do modelo 790, código 52. Então você faz o preenchimento e precisa fazer o pagamento em uma agência do banco, no caixa, porque ele vai te emitir um recibo e vai carimbar também esse papel. Então, para apresentar todos os documentos, precisamos, obviamente, agendar uma cita pelo site da estrangeiria. E entre marcar a cita e o dia da cita foi uma diferença aí de 2 semanas, então foi relativamente rápido. E como o William já falou, é uma cita para cada pessoa, né? Não é um processo feito em conjunto. E aplicou, aí é só rezar e aguardar chegar a notificação. A notificação chegou no nosso e-mail. No meu caso demorou 2 meses e no caso do Will demorou 2 meses e meio. Essa diferença a gente não entende o porquê, porque a diferença de cita do meu pro William de aplicação de visto foi somente de um dia. Eu apliquei no dia 12 de dezembro e ele aplicou no dia 13 de dezembro, só que ele foi receber depois de 15 dias depois que eu já tinha recebido a minha confirmação de autorização de arraigo familiar. Mas no fim deu tudo certo e agora estamos com esse visto
E agora, oficialmente desempregados na Agora Espanha. estamos oficialmente desempregados na Espanha. E estamos começando o processo agora de procura de emprego, vendo como funciona essa parte, essa próxima etapa, que é a procura do emprego formal aqui. Uma vez com esse visto, você consegue baixar pelo site que eles te enviam uma autorização, falando que deu tudo certo, enfim, Você né? está autorizado. Você está autorizado. Já com a data de vencimento, tudo. Com esse papel você já consegue dar entrada no seu número de seguridade social, como se fosse o nosso INSS do Brasil. Então é uma coisa que você precisa fazer. E você também consegue... Esqueci o que eu ia falar. Marcar a cita, né? Marcar a cita para poder... Porque assim, para marcar a cita para tirar o TIE, é preciso fazer o processo de toma de huelas, que seria pegar suas digitais e ele ver sua cara lá. E você também paga uma taxa, então a gente pagou uma taxa de 16 euros, o mesmo processo também. Marca essa cita, se apresenta lá e depois de 45 dias você vai para retirar o TIE. A gente ainda está dentro desse período ainda, não fomos retirar o TIE, mas já está tudo autorizado no caso, né? Sim, e uma vez que você vai na polícia para fazer a toma de huelas, você sai de lá com o seu resguardo. Isso, Com esse resguardo você está oficialmente apto a procurar emprego. Então você não precisa chegar ao seu TIE físico. Você pode já procurar emprego com esse papel que eles te entregam, que os empregadores já aceitam ele, entendem que você está apto a trabalhar. E é isso, estamos então nesse processo de busca de emprego aqui, que vamos fazer um vídeo futuramente sobre esse processo, que tem algumas curiosidades e muita dica legal para quem está aqui na Espanha, principalmente aqui nas Astúrias. E estamos em construção dessas informações para passar tudo certinho, como a gente sempre faz. E espero que vocês tenham gostado e hasta luego! Hasta luego!